no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler do 20 até o 27. Tem alguém que você está nos visitando nessa noite? Pastor Guto, é a minha primeira vez aqui na Ohana. Tem alguém que nos visita? Tirando o André? Todo mundo já é da casa? Ah, tem um casal ali, seja muito bem-vindo, viu? Vamos aplaudir ao Senhor pelo casal. Sintam-se em casa, viu? 2 Crônicas 20, a partir do 20. Pois em casa você lê com mais calma todo o capítulo, para entender melhor o contexto de guerra que Judá estava enfrentando. Eu vou só resumir aqui nesses 7 versículos. 2 Crônicas 20, 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá, que era o rei de Judá, em pé, e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas, crede na palavra de Deus e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, fizessem o quê? Louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, outras versões vai dizer, a sua bondade dura para sempre. Tendo eles começado a fazer o quê? A cantar e a dar louvores. Pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Amém? Pai, em nome de Jesus, que a sua palavra, o seu evangelho, a sua boa notícia, possa alimentar o nosso espírito, possa trazer luz e clareza ao nosso coração, para termos a nossa mente renovada, os nossos pensamentos renovados, porque queremos, nesse final de ano e de 2024, a despeito de tudo que o mundo e o Brasil têm passado e enfrentado, a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. E que o Senhor nos ensine a termos como estilo de vida a gratidão no nosso coração. Que sejamos homens, mulheres, famílias, filhos de Deus, que sejam agradecidos, que tenham o hábito de
ter ações de graças diariamente, sejam pelas coisas mais ordinárias até as extraordinárias. Por isso, o Senhor fala conosco nessa noite. Eu te peço mais uma vez, usa a minha vida como ministro do teu reino e porta-voz da tua mensagem a cada irmão e irmã que veio nessa quarta-feira para buscar direcionamento para a sua vida e a sua família nesse final de ano, Pai. E nós desde já te agradecemos, porque já estamos vivendo o melhor final de ano das nossas vidas em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém? Esse episódio com o rei Josafá, ele é lindo e ele traz muitas lições e posicionamentos que nós temos que ter também com Deus. Porque Josafá estava no canto dele com o povo de Deus e do nada esses três reinos, essas três nações se juntam para guerrear contra o povo de Deus. Imagina, 1 contra 1 já seria uma guerra ferrenha, agora imagina 3 nações contra Israel. Josafá era um homem de Deus, ele vai para a oração e fala: Deus, eu não sei o que eu vou fazer, mas é o teu povo, é a tua nação, e eu sei que o Senhor já deu tantos livramentos e tantas vitórias contra tantas nações. Eu creio que o Senhor continua sendo Deus e que o Senhor pode intervir nessa situação dificílima das nossas vidas. E aí Deus levanta o profeta, e o profeta é aquele que traz a palavra de Deus para a vida do povo. Diz: olha, gente, essa guerra vocês não vão ter que guerrear, mas vocês terão que apenas se posicionar em fé, porque essa guerra é minha e eu vou lutar por vocês. Então o que a gente tem que fazer? Vocês têm que cantar louvores, agradecer, adorar, e deixa o resto para mim. E aí Josafá cedinho botou o povo lá para ir para a guerra. Os homens sabiam que humanamente eles não teriam chance alguma de vencer aquela guerra, 3 reinos, 3 exércitos contra eles. E aí eles botam os músicos na frente do povo e começam a cantar, mas cantar de gente grande, com grande voz. Enquanto eles começaram a louvar e adorar a Deus, Deus foi até o arraial dos 3 reinos, dos 3 povos, e começou a levar discussão, confusão entre eles próprios, e eles começaram a se matar entre si, ao ponto que não sobrou um sequer para contar a história. Todos foram mortos pelos seus aliados, famoso fogo amigo. E aí quando o exército de Deus cantando chega para enxergar aquele exército que eles iriam enfrentar lá no vale, para surpresa deles, eles encontram uma multidão de cadáveres. Falam: mas como assim? E aí eles vão até lá embaixo para se certificar que estavam mortos mesmo, e para surpresa deles, embaixo dos cadáveres ainda tinha o quê? Ouro, prata, bronze, riquezas. Mas era tanta riqueza que estava debaixo dos defuntos, que eles levaram 3 dias levando os espojos desses 3 povos. E aí aquele lugar que seria, humanamente falando, o vale da morte para o povo de Deus, eles simplesmente chamaram aquele lugar de vale de bênção. E aí eles retornaram para Jerusalém cantando e se alegrando na presença do Senhor por aquilo que Deus havia feito. E Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, que tudo que está escrito na Bíblia é uma figura, é uma simbologia, vai apontar para aquilo que Cristo iria realizar
em benefício não só dos judeus, mas de toda a humanidade. Esses 3 dias apontam, obviamente, para a ressurreição de Jesus. Você crê nisso? E aquilo que parecia morte e destruição sobre nós, Jesus reverteu essa situação, e aquilo que seria maldição e morte sobre nós por causa dos nossos pecados, Jesus levou na cruz os nossos pecados e maldições, e Ele transferiu para nós a sua graça, a sua bondade e as suas bênçãos. Então, esse vale de bênção também está preparado para mim e para você. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem o quê? Nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em quem? Em Cristo Jesus. Então muitas vezes a gente até ora de uma maneira com, eu vou dizer assim, um pouquinho de falta de conhecimento e entendimento. Que a gente ora assim: Senhor, abençoa o meu dia, Senhor, abençoa a minha família, abençoa os meus filhos. Pastor, mas está errado orar assim? Eu falo que esse tipo de oração é para a gente que é crente faixa branca. O crente faixa preta vai orar assim: Senhor, eu te louvo e te agradeço porque o meu dia já está abençoado por Jesus Cristo. Senhor, eu te louvo e te agradeço porque o meu casamento já foi abençoado por Jesus Cristo. Os meus filhos são presentes, são heranças, são flechas. É diferente ou não é? É ou não é? E por que eu sou faixa branca ainda, pastor? Porque tu não está treinando como deveria. Paulo fala que nós temos que saber manejar bem quê? A espada. A espada da verdade. Vai passar os céus e a terra, mas a palavra é que vai permanecer. Quando Jesus foi tentado 40 dias no deserto, passando fome, quando o diabo veio tentar ele, o que Jesus usou para vencer o diabo? Está escrito. Palavra. Então, se eu quero ter como estilo de vida gratidão, eu preciso conhecer a palavra para ter como gratidão na minha vida um hábito. Salmo 106, versículo 1. Esse vocês até o final do mês tem que estar na ponta da língua. Amanhã você já vai estar citando ele na sua live. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele, Deus, é bom, porque a sua misericórdia dura. Não foi isso que Deus falou para o povo cantar? Diante de um exército numeroso? Foi ou não foi? É mesmo, pastor, foi isso aí que eles cantaram. Que loucura. E o Salmo 107 fala o que no versículo 1? Vamos ver. Capítulo posterior a esse. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E a sua misericórdia ou o seu amor dura? É o mesmo, pastor. Bah, que loucura. Diz o pessoal lá de Imbituba. Bah. Então, como é que eu não vou agradecer a Deus pela bondade e o amor dele pela minha vida? Só se eu não conheço. Só se eu estou muito limitado ou distante desse amor que ele tem por mim. Mas a partir do momento que eu compreendo e entendo o amor que ele tem por mim, eu vou viver a minha vida cantando, cantarolando, mesmo que eu seja desafinado igual o pastor Guto.
Vou cantar no mar, vou cantar na praia, vou cantar no chuveiro, vou cantar na igreja, vou cantar no trânsito. Porque se nós não cantar no trânsito, vai xingar. Tem gente que morre porque xinga. Então não é melhor cantar e glorificar a Deus? Se for para xingar, xinga na linguagem bíblica. Ô filisteu incircunciso, filho de Baal. Esse é o xingamento gospel. Melhor do que você falar palavras de baixo escalão, né? 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Filho de Balaão. Versículos 16, 17 e 18. Regozijai-vos sempre. Outras versões vai dizer alegrem-se. Quando? Sempre. 17. Orai sem cessar. Ou seja, orem sempre. E o 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu preciso incutir na minha cabeça e trazer para o meu coração essas 3 verdades para o povo de Deus. Se alegrar sempre, ou seja, não só nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Pastor, mas como é que eu vou me alegrar nos momentos difíceis? Quando você conhece o amor de Deus, você vai se alegrar sempre. Por isso que Pedro vai dizer, olha, tende por motivo de alegria o passardes por tribulações. Tribulação é problema. Pastor, mas é difícil, né? Geralmente, quando o pessoal está no meio da tribulação, do problema, da dificuldade, o pessoal chega aqui na igreja meio já com a cara meio fechada, cabisbaixo. Pai do Senhor, irmão, seja bem. Boa noite. Pai do Senhor. Se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Mas ganhou uma promoção, fez uma fezinha na Trimania, ganhou lá uma bolada, tirou uma caminhonete mais 30 mil para passar o Natal. E já chega assim. Pai do Senhor, pastor, tem um carro novo para o senhor ungir ali no final do culto, aleluia. Solta até uns aleluia mais alto que os irmãos aí no meio do louvor. Foi, está abençoado. O que chegando, não está errado. Mas por que o irmãozinho está passando prova, está com dificuldade? Por que ele não vai chegar nessa mesma vibe? Por coisas materiais? Se o reino de Deus não é material. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito. Quando eu entender e conhecer de fato quem é Deus e quem é o Filho dele, o que eles fizeram por mim, essa alegria será sempre. Eu vou orar sempre, porque oração é comunhão, oração é intimidade, oração é relacionamento, oração não é sacrifício. Então Paulo está dizendo, orai sem cessar. Eu posso orar surfando, eu posso orar no trânsito, eu posso orar na igreja, eu posso orar em casa. É orar sem cessar. Só não vai fechar o olho quando estiver dirigindo, pelo amor de Deus. Então você vai abrir no céu. Jesus! E agradeça sempre. De vez em quando eu ministro um jogador profissional e aí às vezes o time dele perdia, eu falava com ele e eu ia meio que como comentarista, né? Para falar, rapaz, o zagueiro teu aí comeu bola, deixou empatar o jogo no final, perder. Eu disse, pastor,
glória a Deus, Deus sabe o que faz, Deus está no controle e tal. Aí eu falei, amém, irmão. Eu falei, cara, eu é que era ministrado por ele. É verdade. Aí eu já estava ministrando um técnico que, o pastor tá cheio de... lá nas Europa, e ele estava chateado porque o time dele tinha tudo para ganhar a partida de hoje, para se tornar líder do campeonato lá. E aí eles empataram porque o atacante perdeu uns 3 gols feitos. Se fosse o Guto Gol, tinha feito pelo menos 2. Eu falei, pastor, se fosse tu, meu 9 aqui, nós tínhamos ganho o jogo. E aí eu fiquei remoendo porque a gente não ganhou e, puxa, eu fico mal, pastor. Eu falei, cara, mas agradece a Deus, vocês empataram. E se tivesse perdido, tinha que agradecer do mesmo jeito, É, né, pastor? Eu falei, claro, essa é a vontade de Deus, que em tudo a gente dê graças. Agradecer só quando ganha? Qualquer um agradece. Agora eu quero ver agradecer quando empatar ou quando perder. É esse posicionamento, esse estilo de vida que vai trazer o quê? Os céus e o reino de Deus de uma maneira maravilhosa para a nossa vida. Salmos 60, verso 18. Salmo não, desculpa. Isaías 60, desculpa. Versículo 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação. E as tuas portas... Como é que vai se chamar as portas da cidade de Deus? Louvor. Quando a porta da minha casa, quando a porta da minha cidade, da minha vida se chama louvor, o diabo não pode entrar. É um ambiente que ele não circula, ele não se encontra. Por isso é que o salmista vai dizer que quando nós louvamos ao Senhor, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Se você ainda não consegue ter tantas músicas igual as meninas cantam aqui na igreja, o repertório, a playlist delas, bota lá o YouTube, bota o... Como é que é o nome dos outros lá, aplicativo? Spotify, tem outros aí. Bota os louvores lá. Porque se for para reclamar e para se queixar, é melhor fechar a boca e não abrir a boca. Porque se você abrir a boca para reclamar, tu está abrindo a porta para um vespeiro entrar na tua casa, na tua vida, que você não faz ideia. Está na Bíblia isso, pastor Guto? 1 Coríntios 10, versículo 3 ao 6. E depois nós pulamos para o 10. Primeira Coríntios 10, 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então Paulo está falando sobre o povo do hebreu que foi tirado e libertado do Egito, da escravidão de 400 anos, estavam peregrinando pelo deserto para entrar na terra prometida, a terra de Canaã. Mas ele está falando aqui a real, aquilo que era espiritual, a pedra que Moisés bateu e saiu água, era espiritualmente Jesus. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Aí ele relata ali, né, a questão de algumas atitudes do povo que fizeram eles morrerem no deserto, e uma delas é o versículo 10. 1 Coríntios 10, 10. Nem murmureis, não se queixeis, não reclameis, como alguns deles murmuraram, e foram o quê?
destruídos pelo exterminador. Você já deve ter visto algum filme do Exterminador do Futuro. Qual é o objetivo do exterminador? Enquanto não matar e destruir, ele não vai sossegar, ele vai vir atrás. E tu nem tem o Arnold Schwarzenegger para te livrar. Porque se começar a reclamar, a porta do louvor ela automaticamente cai, o exterminador entra para arrebentar a tua vida. Isso é no mundo invisível, isso é no mundo espiritual. Às vezes, pneu fura no meio de uma viagem, em vez de você ficar chutando e xingando, agradeça a Deus. É melhor só trocar um pneu do que você ser tirado de baixo no caminhão sem vida. Às vezes Deus te livra com um pneu furado. A gente não sabe, mas a Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas elas cooperam para o nosso bem. Então como é que eu não vou agradecer? Como é que eu não vou me alegrar? Como é que eu não vou orar? Se alegrem sempre, orem sempre e agradeçam sempre. Isso aqui tem que entrar na tua cabeça até antes do Natal. Amém? Então a porta do louvor precisa estar blindada aí, para que realmente a tua gratidão traga a manifestação do reino sobre a tua vida e aqueles que são os teus. Amém? E por último, para nós orarmos, o pessoal da banda já pode vir, Salmo 92, 1 e 2. Salmos 92, versículo 1 e 2. É bom ou é ruim render graças? É bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar pela manhã a tua misericórdia ou a sua bondade e durante as noites a tua fidelidade. Então seja na hora que você acorda ou na hora que você for dormir ou durante o percurso do teu dia, seja grato. Não começa a segunda-feira reclamando porque está chovendo. Não começa a segunda-feira reclamando porque você tem que trabalhar. Quanta gente está desempregada. Na época da pandemia, todo mundo, porque morreram tantas 1.000 pessoas. A fome continua matando mais do que o Covid. Fome, ou seja, as pessoas não têm o que comer, crianças desnutridas. Por não ter o que comer, elas falecem, vão a óbito porque não tem o que comer. Na nossa casa a gente está jogando quase todo dia comida fora no lixo. E a gente nem sequer agradece. Miquel está aí? Está fazendo a média com a sogra. Foi lá na mesa hoje? Foi tu, né, Dudu? Pior que foi, aquela Nesse mês de dezembro, por mais que você ainda não tenha esse hábito, por mais que você ainda tenha dificuldade para ter esse estilo de vida, peça para que Deus te ajude, peça para que o Espírito te ensine, peça para que você comece a ter essa prática. Tem que praticar. Não tem como se ficar com a boca fechada. Não tem como, gente. Tem que abrir a boca, tem que abrir o coração. Tem que orar sempre, tem que agradecer sempre, tem que se alegrar e sorrir sempre. A alegria, ela libera tanta coisa boa para o teu próprio organismo que você não faz ideia. O estresse libera cortisol só para arrebentar com o teu coração e a tua vida. Mas a alegria, ela traz sobre você tanto anticorpo, você não faz ideia. Eu
caminho com uma pessoa há mais de 30 anos que ela é pura alegria, que é a pastora Ruth. A maior característica dela é a alegria. Nunca vi ela, lógico, já vi ela brava. Mas a maior parte do tempo, vocês não precisam nem falar que vocês já conhecem ela um pouquinho. Essa alegria, esse sorriso, não tem tempo ruim, e vamos, porque realmente quem deu essa característica, essa alegria para ela foi o próprio Deus. Então, não que a gente vai imitar a pastora Ruth, mas Deus tem essa alegria para nós também. Amém? Dentro do nosso temperamento, dentro do nosso perfil, dentro daquilo que somos nós, seres únicos, mas a alegria, como filho e filha de Deus, ela precisa fazer parte da nossa caminhada de fé. Quando eu boto lá, bom dia com muita alegria, não é jargão, é porque é verdade, é bom dia com muita alegria. Amém? Quando eu boto lá nas informações, bom dia, povo mais feliz da terra. É uma verdade, o povo mais feliz da terra somos nós, gente. Não se iluda que você acha que o povo mais feliz da terra é... Não, o povo mais feliz da terra somos nós. Amém? Amém.